Nós vamos dar uma ênfase agora no versículo de número, capítulo de número 7, versículo de número 12 do livro de 1 Samuel. Glórias a Deus. Livro de 1 Samuel. Com isso eu gostaria de cumprimentar todos essa noite com a doce paz do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo essa noite: até aqui nos ajudou o Senhor. Eterno e bendito Deus, diante da tua presença, Senhor soberana, eu te agradeço, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos a tua palavra, os teus oráculos, ó Pai querido, esta noite. Pai Santo, dai-nos, ó Deus, entendimento na tua palavra, sabedoria, Senhor, abrindo, Pai, a nossa mente e o nosso coração, para que de bom grado possamos receber a tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados irmãos, a semana retrasada nós pregamos aqui sobre quando a arca do Senhor foi tomada. A arca do Senhor, aliás, ela não fora tomada por um motivo qualquer. A arca que representava a presença do Senhor nosso Deus junto a Israel fora roubada por causa de descuido, por conta de falta de respeito, porque a arca só poderia ser conduzida por levitas, e a arca era a responsabilidade total do sacerdote Eli. Mas o sacerdote Eli não teve preocupação por dois motivos. Primeiro, o sacerdote Eli já estava sendo substituído pelo próprio Deus. Isto é verdade quando Deus havia chamado Samuel para o ministério sacerdotal e o ministério profético. Segundo, ele também estava já velho, e a Bíblia conta que por estar velho ele já não tinha mais visão. E uma coisa que é muito preocupante para o crente nos nossos dias é quando ele envelhece na fé. O crente nunca deve envelhecer na fé. Eu estava hoje ainda olhando um artigo de internet e eu via uma pessoa passando do lado, no artigo que eu estava vendo, a imagem era como se uma pessoa estivesse passando do lado de uma parede, e na parede a pessoa era uma pessoa velha, já de idade avançada, mas a pessoa tinha uma sombra, e a sombra dela era uma sombra jovem, uma sombra jubilosa, uma sombra pulando, e lá embaixo estava escrito o slogan: você, o teu corpo pode até envelhecer, mas a sua alma ainda é jovem. E meus amados e queridos irmãos, isso me chama muito a atenção nos nossos dias, porque os irmãos sabem que eu sempre gosto de pregar e já começar aplicando a mensagem. Quando nós vemos, aleluia, o Senhor Deus dando a Israel a oportunidade da sua presença na arca, teofanicamente na arca, quando Israel, meus amados irmãos, tinha vitória, quando Israel entrava na peleja, Deus estava com eles. Quando Israel ia sair para uma guerra, Deus saía com eles. A arca do Senhor sempre era conduzida pelos levitas, e isto dizia que a presença de Deus estava dando a eles a garantia de vitória. Mas a Bíblia diz que quando Eli começou a envelhecer, começou a perder alguns princípios, começou a deixar de observar alguns conceitos importantes e básicos para o cristão. A coisa mais triste que tem é uma coisa que acontece na velhice, meus amados irmãos. A velhice traz consigo problemas de dores, a velhice traz consigo esgotamento físico, a velhice traz consigo, aleluia, meus amados irmãos, uma falta de ânimo. E as pessoas que vão envelhecer já não tem mais o pique, já não tem mais aquela mesma vontade, já não tem mais aquele mesmo desejo, acaba perdendo, aleluia, aquela força jovial. E a Bíblia diz que quando ele começou a perder a visão, então não conseguia decidir ou definir mais o que era
era certo e o que era errado, e começou a terceirizar então o seu trabalho, quando na verdade era para ele dar, aleluia, assistência na casa do Senhor. Na arca era para ele dar a manutenção, mas ele permitiu que os seus filhos fizessem do jeito que eles queriam, e isto trouxe um problema muito grave para Israel, porque Deus começou a se entristecer. Tem crentes que na igreja, aleluia, já não estão nem preocupados, irmã Cristiana, se Deus está triste ou se Deus está alegre. Tem crentes que perderam o temor de Deus, perderam a sensibilidade espiritual, ao ponto de não mais sentirem nem a presença de Deus quando Deus está falando de forma singela, e muito menos quando Deus fala de forma exortativa. Embora alguns aqui na nossa casa esta noite estão aqui regozijantes, porque Deus está falando aqui esta noite, tem pessoas que a mensagem está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro, e nem sequer conseguirá, aleluia, sair daqui diferente. Mas eu creio que a arca do Senhor ainda está conosco, e embora alguns não deem valor, embora alguns não consigam observar os conceitos da arca, a sua presença, a importância dela, existe gente aqui dentro essa noite comprometida com a arca do Senhor, comprometida com a presença do Senhor, comprometida com a palavra do Senhor, comprometida com o temor do Senhor, e vai sair daqui regozijante, cheio da presença do Espírito Santo e cheio da graça de Deus, porque a presença de Deus é poderosa e ela surtirá efeito na vida de algumas pessoas. A Bíblia diz, amados, que a arca era a coisa mais importante de Israel. Como é que você deixa uma coisa importante ser roubada? Como é que você deixa uma coisa importante ser tirada de você? Aleluia! Nós estamos precisando de renovo nos nossos dias, porque enquanto eu estou pregando tem gente conversando, enquanto eu estou pregando pode ter gente aí com o celular na mão. Nós estamos precisando nos nossos dias de renovo, porque estamos cheios de crente desviado dentro da igreja, gente que não tem comprometimento com a palavra, que só vem por conta de conveniência. Mas Deus vai pegar esses crentes e vai fazer uma mudança, ou então vai mandar embora. Eita Jesus, glória. Tem base, pastor, o que o senhor está falando? Tem. Aquele que usa de engano na minha casa não permanecerá. E para aqueles que estão brincando com a arca do Senhor, a palavra de Deus para você aqui esta noite é essa: maldito seja todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você pode me achar duro, você pode me achar um pouco enérgico, mas esta é uma realidade. Estamos vivendo frieza espiritual. E sabe por quê? Porque está cheio de pessoas dentro da igreja que já perderam a arca do Senhor. Porque está cheio de pessoas aqui dentro da nossa igreja que já perderam o comprometimento com a arca do Senhor. E olha, a arca do Senhor está andando por aí e você nem sequer está preocupado. E a Bíblia diz, amados irmãos, que isso gerou um problema muito grande, um problema grave. E eu vou falar para os irmãos. A Bíblia diz que quando a arca do Senhor foi roubada por causa do descuido, diga comigo, descuido. Diga para o crente que está do teu lado, cuide da arca do Senhor. Aleluia. Hoje eu ouvi 2 hinos hoje, só 2 hinos. Mas a presença de Deus entrou dentro do meu carro. E eu falei em línguas estranhas. E eu disse, obrigado, Senhor, porque esse é o termômetro espiritual que eu tenho. Mas tem crente que nem adianta o pastor gritar, nem cansar, nem rasgar os cabelos que falta, nem rasgar a gravata, que não vai acontecer nada porque perdeu a sensibilidade. Tem gente que chega no hospital para tomar uma injeção, que quando o médico vai dar a injeção, eles podem dar que já está acostumado. Quem aqui já sofreu de problema de rim aqui? Quem já sofreu aqui de pedra de rim, cálculo renal? Tu lembra do remédio que o médico passava? Buscopan composto. Toda vez que você ia para o médico, está com dor, Buscopan na veia. Eu tomei tanto Buscopan naquela época que eu chegava no médico e dizia, doutor, não tem outro não, doutor. Por quê? Porque isso não faz mais efeito não, doutor. O senhor dá ele aqui, antigamente dava até sono.
sono, agora nem sono dá mais. Ele diz, muda o remédio porque o remédio não faz mais efeito. Tem crente na igreja que o remédio não está fazendo mais efeito. Tem crente na igreja que não tem mais necessidade de anestesia, ele já vive anestesiado. É a palavra que está dizendo. E a Bíblia diz que Deus matou Eli. E Deus matou Eufini-Finés. E quando a sua nora soube que o seu sogro e o seu genro, o seu sogro, o seu marido e o seu cunhado tinham morrido, sabe o que ela fez? Ela teve um aborto. A criança nasceu. E quando a criança nasceu, ela botou o nome dele de Icabote, que quer dizer, a glória do Senhor foi embora. Tem crente na igreja, eu entro na mensagem, que está vivendo uma glória que se foi. Está cheio de pessoas que estão vivendo de um evangelho de mentira, um evangelho de farisaísmo, um evangelho que não produz mudança, é insubstancial. Meu Deus! Um evangelho, meus amados irmãos, de brincadeira. Ei, nesta noite eu quero conclamar você a colocar sua vida no altar, a entrar no particular com Deus e dizer: Senhor, ou vai ou racha, ou estoura a tampa da caixa, mas eu preciso ser crente. Tem crente, amados irmãos, que está precisando de um renovo, precisando de uma restauração. E o povo de Israel ficou sem a arca do Senhor, ficou sem o sacerdote, ficou sem a presença de Deus. E quem está sem a presença de Deus, é aqui eu digo para os irmãos, eu volto aqui a repetir a mensagem que o Ricardo Neto pregou aqui um dia desses. Ele disse: tem crente andando sem Deus, tem crente cantando sem Deus, tem crente pregando sem Deus, tem pastores pastoreando sem Deus, tem jovens louvando sem Deus, tem tocadores tocando sem Deus, tem gente que está andando sem Deus há faz muito tempo e o risco é muito grande, está correndo perigo. Mas eu quero perguntar aqui esta noite: quem está andando com Deus aqui, levante a sua mão e glorifica. Se você está andando com Deus, não tem que se preocupar, mas o povo de Israel estava andando sem Deus, porque a arca foi embora, e a arca representava a presença de Deus. E eu acho que não existe um versículo mais triste na Bíblia do que este versículo, amados. Não existe coisa mais triste, não existe um momento mais fúnebre do que quando nós perdemos a presença de Deus na nossa vida. O único inimigo que nos tira a presença de Deus chama-se pecado. Infelizmente o pecado não está só aí na igreja não. Os pecados às vezes se promulgam daqui. Às vezes no nosso altar estamos cheios de gente em pecado, até pastores em pecado. E o pecado vai fazendo com que a presença de Deus não se manifeste. E infelizmente, amados irmãos, não tem profetas na igreja. Os profetas que tem também estão crus, estão frios, estão sem comprometimento com a arca, porque a presença de Deus foi embora. E quando a presença de Deus vai embora, vai o ânimo, vai a vontade, vai o desejo, vai o carisma, vai a graça, aleluia, vai o poder, vai a unção, vai o desejo de orar. O crente não tem mais força para nada, porque a presença de Deus é que alimentava, a presença de Deus era o combustível, a presença de Deus é que fortalecia. E quando o crente perde isso, ele já não consegue fazer mais nada. É por isso que a gente vê crentes problemáticos dentro da igreja. Verdade. É por isso que a gente vê crentes dando tanto problema. E a gente às vezes não sabe, fica batendo. Mas tem coisa, amados irmãos, que não adianta, não depende de nós. Se essa pessoa não abrir o coração dela e não permitir que o Espírito Santo de Deus faça com que a arca volte novamente, ela nunca vai viver uma Ebenezer na vida dela. Ela vai ficar a vida toda vivendo em capote. Porque o Ebenezer é a pedra da confirmação. Ebenezer é a pedra que ele colocou ali quando a arca retornou, a pedra do socorro, porque o povo de Israel estava sem a presença de Deus, e por onde o povo andava, a vitória não era
perdiam as batalhas, perdiam as guerras. E a arca do Senhor foi parar dentro da casa do Dagom. Dagom era um deus filisteu, era uma imagem de escultura grande, e tinha uma capela lá dentro, e a capela onde ficava a imagem dele. Pegaram a arca, não sei o que nós faz com esse beleguetes aqui, porque para os filisteus era apenas um bleguetes, mas para o povo de Israel simbolizava a presença de Deus. E tem uma coisa, irmão, a presença de Deus não anda com gente desviada. A presença de Deus não anda com crente que anda fazendo coisas erradas. A presença de Deus não anda com mentiroso. A presença de Deus não anda com crente verraco. A presença de Deus não anda com adúltero. A presença de Deus não anda com homossexual. A presença de Deus não anda com gente que faz coisas erradas. A presença de Deus não anda com gente que anda cobiçando o dia todo, aleluia, o dia inteirinho, meus amados irmãos, aleluia, assistindo programas que não agradam ao Senhor, a madrugada inteira dentro da internet, vendo pornografias, falando coisas que não agradam ao Senhor, e depois ainda quer vir para a igreja, sentar no conjunto de mocidade, sentar no conjunto de senhoras, subir para o púlpito e quer ainda que a presença de Deus se manifeste. A presença de Deus não anda com desviado. Quanto você já orou hoje para Deus falar com você neste culto? Você quanto tempo faz que não jejua? Quanto tempo faz que você não lê a palavra? Quanto tempo faz, Elison, que você não desliga a internet? Diga, hoje eu não quero nem saber de Facebook, hoje eu vou começar a ler um pouco a Bíblia. Quanto tempo que você não desligou a televisão, minha irmã, para deixar o São Jorge para lá, aleluia, e dizer, hoje eu não quero saber do São Jorge, hoje eu quero ler a palavra. Quanto tempo faz? Sabe o que você está fazendo? Quando você não faz isto que eu estou dizendo, você está abandonando a arca do Senhor na terra do inimigo. Você está simplesmente, meus amados irmãos, desprezando o Senhor, desprezando a palavra de Deus, desprezando, meus amados e queridos irmãos, os estatutos e mandamentos do Senhor. E aí lá no Salmo 119, versículo de número 11, diz o salmista Davi assim, olha, como purificará o jovem o seu caminho? E alguém responde, observando segundo a tua palavra. Quantos querem purificação aqui esta noite? Observe a palavra, leia a palavra, coma a palavra, ande na palavra, viva a palavra, estude a palavra, se alimente com a palavra, abrace a palavra de Deus é fonte, a palavra de Deus é forte, a palavra de Deus é pão da vida, é água, a palavra de Deus ela mata a tua sede, ela mata a tua fome, a palavra de Deus tem poder para mudar a tua história. Qual é o estilo de vida que você está levando? Obreiros, qual é o estilo de vida que os senhores estão levando? Vocês estão levando um estilo de vida Ebenezer ou vocês estão em capote? Qual é o estilo de vida que as senhoras estão levando? É o estilo de vida da glória que foi embora? Ou é o estilo de vida do socorro do Senhor para poder abrir a sua boca com alegria e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor? Quando a arca foi roubada, eles iam para a guerra e Deus não ia com eles. Uma coisa triste. Eu conheço um homem na Bíblia por nome de Sansão. Ah, quantos Sansões tem da igreja? Ei, meu Cristiano, do jeito que eu estou pregando aqui, pode ser que tenha um doido por aí que diga assim, um dia o pastor vai se dar mal. Um dia você vai ver o que vai acontecer com ele. Eu não quero usar os adjetivos, mas um dia ele cai, um dia ele se dá mal. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Livro de Isaías, capítulo de número 55 diz, toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, mas Deus em juízo a destruirá. Aleluia. Mas deixa eu dizer aqui para você uma coisa. A Bíblia diz que o povo de Israel estava agora órfão. Sansão doido, cheio de Deus, cabeludo, bonitão. E as Dalilas estão aí para isso mesmo, para seduzir.
uma na sua frente que é toda cheirosinha. Dalila vem de cabelo feito, inteligente, progressiva, escovinha. Vem elegante. As Dalila, chapinha. Elas compram até aquele perfume importado Angel, que é para quando passar, os caras ficam, oh meu Deus do céu, perfume cheiroso é isso. As Dalila vem com a unha bem feita, a mãozinha dela, muito creme na mão para fazer a mãozinha ficar lisa, chega de lisa assim. As Dalila não veste a roupa que a tua mulher veste. A Dalila não fala do jeito que a tua mulher, porque tem mulher na igreja, vou te contar para você, tem esposas de obreiros, de irmãos que falam com o marido como se estivesse falando com o cachorro. A Dalila fala no ouvido dele que chega a arrepiar os cabelos. Meu Deus! Pega essa mulher de ovelha. Sabe qual é o projeto da Dalila? Roubar a presença de Deus na tua vida. Abassou de faz, isso serve para as mulheres também. Porque as Dalilas aqui é uma figura feminina, mas ela pode se aplicar às mulheres também, a questão hoje. Viu? Teu marido não te dá atenção? Pois as Dalila de fora vai dar atenção. Teu marido não lhe dá um cheiro? Não tem problema. Os Dalila lá de fora dá cheiro. Teu marido não te leva para tomar sorvete? Pode preparar o convite, porque o Dalilo vai te convidar para tomar um sundae, um milkshake e uma banana split. Faz tempo que ele não te dá dinheiro nem para tu fazer a unha. Pode se preparar que os Dalilo vai levar você lá para a aldeota, para botar você lá dentro das melhores salões chiques que tem lá. Vai fazer cabelo, vai fazer unha, vai fazer os pés, vai fazer tudo. E a Dalila chegou bem no cangote do Sansão, o bichinho não aguentou. Deu um cheiro e disse: meu amor, no que consiste a tua força? E ele disse: olha, se me amarrar, vou brincar com essa mulher. Lá vai ele, crente brincando com o pecado, está cheio. Diga nesta noite para o crente que está do teu lado: pare de brincar com a arca do Senhor. Lava subiando a barra. A presença de Deus vem sobre nós aqui esta noite. Quem levante a mão receba. E o homem não aguentou, irmãos, os galanteios de dela, porque o diabo joga pesado. Enquanto o teu marido, enquanto a tua esposa está investindo pouco, Satanás já está colocando o teu nome na bolsa de valor para poder fazer um grande investimento. Mas o sangue de Jesus tem poder esta noite. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Joga a mão pro alto e adora. Glorifica a mão. O versículo mais triste é quando a Bíblia diz que Sansão disse para ela o segredo. Diante da pressão, amados, porque o diabo vai pressionar, o diabo vai apertar. Quem disse para você que ele vai pegar leve? Quem disse para você ele vai pegar pesado? Porque o que você tem não tem valor para alguém, mas para Deus tem.
Você é um homem de valor, você é uma moça de valor, você é um jovem de valor. Ei, jovem, vocês não são jovens qualquer, vocês são jovens ungidos de Deus, detentores da presença do Espírito Santo. Vocês são a própria arca de Deus, e Deus habita em vocês. E a Bíblia diz, amados, que quando Sansão disse: olha, meu cabelo nunca passou navalha. Eu queria estar lá para pegar pelo menos um pouco daquele cabelo para jogar no meu, fazer um aplique. Oh Jesus, um dia, né, Senhor? Perdeu o cabelo. Era tão insignificante, né, Cristiano, o cabelo, uma coisa física. Mas aí é que veio o X dessa palavra, o X da questão. Aquilo que é físico, que você não está valorizando, tem poder no mundo espiritual. Deixa eu repetir, que eu acho que você não entendeu. Aquilo que é físico, que você não está valorizando aqui, tem poder espiritual. A moça, o namorado falou assim: minha filha, vai ficar guardando essa virgindade até quando? Não, a minha igreja não pode, meu pastor já falou. Olha a sua desculpa esfarrapada que ela dá. A minha igreja não pode e o meu pastor não deixa. Meu amor, eu não tenho nada a ver com a sua intimidade, não. Isso é problema teu. Você deveria dizer outra resposta: eu não posso, porque sou nazireu de Deus, sou santa e sagrada para o meu Senhor, e antes do meu casamento eu não posso pecar. Temor a Deus, não temor ao pastor. Temor a Deus, não temor à igreja. É por isso que está cheio de crente desviado dentro da igreja. Crentes que deixaram o caminho, mas estão dentro da igreja. Aliás, está cheio de crente que está dentro do caminho e está desviado. Não passaram ainda por um encontro com Jesus. Não tiveram uma experiência com Deus de verdade. Levantaram a mão, aceitaram. Um por causa de namorada, o outro por causa que os amigos vieram para a igreja. Irmão, está cheio de gente na igreja que tem um monte de motivação, menos a de entrar no céu e de agradar a Deus. Pastores que são motivados pelo dinheiro, está acima do púlpito dirigindo a igreja porque recebe bem, porque tem um carro e sabe que lá fora o mercado está difícil, e aqui dentro da igreja sempre vai cair um pingadinho. Se tem pastor, não vai ter ovelha. E a Bíblia diz que quando Sansão, ela gritou de Sansão, os filisteus vêm contra ti. E a Bíblia diz que ele disse, no pensamento de Sansão: sairei como antes e me livrarei, porque sou nazireu de Deus. Versículo isolado lá na frente, entre parênteses, está escrito assim, ó: porém ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E quando os filisteus vieram contra Sansão, ele amarrado, a primeira coisa que os filisteus fizeram, sabe o que foi? A mesma coisa que aconteceu com Eli. Eli perdeu a visão, e Sansão também. Furaram e vazaram os dois olhos do homem de Deus. Quando você pega, Satanás rouba a arca do Senhor na tua vida, a primeira coisa que você perde é a visão das coisas de Deus. Você não passa mais a ver as coisas de Deus como importantes, você não passa mais a ver as coisas de Deus como prioridade, você não passa mais a ver as coisas de Deus como coisas originais, e começa então a desvalorização até mesmo de você. E a arca do Senhor foi andando, e a arca do Senhor de noite, dentro da casa do desviado, do tal do Dagon, a Bíblia diz que quando foi de noite, os filisteus foram dormir, acordaram com uma barulheira tremenda e foram lá ver o que era. Quando chegaram lá, o Dagon estava caído nos pés da arca, ó, coisa linda. Os dois querubins, um olhando para o outro, e a cabeça do Dagon bem no pé da arca, de cabeça baixada, porque quando Deus está presente, o Satanás tem que se dobrar. Glória, aleluia. E a Bíblia diz que eles botaram o Dagon de pé, ainda persistiram, e lá vai a arca dormir de novo com o Dagon. Mas o que é de Deus
não pode ficar perto do que é do diabo. Você é de Deus. Diga para o teu irmão nessa noite: você é de Deus. Diga: sabe por que tu não pode ficar com aquele rapaz? Moça, diga a moça aí, a jovem, diga o jovem, sabe por que você não pode ficar com aquele rapaz, com aquela moça? As irmãs casadas que estão trabalhando em empresa aí, diga aí, ó, sabe por quê? Diga aí, irmão, para ela, sabe por que tu não pode trair teu marido? Diga aí a mulher agora, sabe por que tu não pode trair a tua esposa? Porque você é de Deus. E o que é de Deus não pode andar com coisa do diabo. Aleluia! Meu Deus! Eu vou finalizar a mensagem. Se vocês soubessem como eu estou sentindo a presença de Deus aqui em cima. E aí, amados irmãos, o negócio apertou. Porque quando foi de noite, lá vai o tibum de novo. E o tibum foi uma barulheira agora maior do que a primeira vez. Quando chega lá, o dragão está sem cabeça, a cabeça está de um lado, o corpo está do outro, e os braços estão de um lado, e as pernas estão de outro. Jeová quebrou o dragão todinho e disse: eu já não disse que na minha presença só fica de pé quem é crente, rapaz? Quem é crente aqui, levante a mão. Você pode ficar de pé, mas o diabo que está te perturbando, os demônios, a tentação que está te tentando te derrubar, não vai ficar de pé não, porque hoje mesmo Deus vai colocar por terra, vai quebrar no meio, vai amassar tudinho, e grande vai ser o tipo. Tu pensa que o negócio parou? Por cima de dentro da casa de Dagon e levaram a arca para fora. E tu sabe o que aconteceu com quem mexeu na arca do Senhor, irmão? Ninguém mexe naquilo que é de Deus. Diga para o teu irmão nessa noite: você é de Deus e em você ninguém mexe. Eita, Jeová. Olha, que coisa mais feia. Está na Bíblia. Olha o que aconteceu, está na Bíblia. E o Senhor feriu com hemorroidas aqueles que tocaram na arca do Senhor. E o versículo diz assim, ó: hemorroida nas partes secretas. Diga nesta noite: Deus vai ferir o Deus adversário. Quem tocou em você com hemorroidas nas partes secretas. Ai, Jesus! Quem pode jogar no próprio e glorificar Deus nesta noite? Pastor, mas essa palavra é pergunta, está na Bíblia. Tem que ler o que está na Bíblia, meu irmão. Um dia desse lá no Gideões, o povo se escandalizou com o pastor que pregou, dizendo que naquela época do deserto, o próprio Moisés instruiu o povo a quando fizerem as suas coisas no banheiro, que não tinha banheiro naquela época, ou seja, quando forem defecar, deveriam abrir um buraco no chão que nem um gato e guardar. E os homens ficaram bravos. Mas está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Quem vai ser hemorroida? Tem gente que tem vergonha de dizer as coisas que estão na Bíblia. Ei, então deixa eu dizer uma coisa para você: não leia Cantar de Salomão, porque é só erotismo. É sensualidade. É uma aula de sexo que tem dentro de Cantar de Salomão. E nós ouvimos uma mensagem poderosa sobre Cantar de Salomão, eu e o Robson, um dia desse, que nós nunca tínhamos visto na nossa vida. Então lá, irmãos, coisa linda. Está na Bíblia? É para ser lido. Verdade. Imagina a cena. Olha para cá para mim que eu já vou fechar a mensagem já, porque eu já passei do horário, mas está tão bom. Diga nessa noite: está tão bom. Eu não sei para você, mas para mim está tão bom. Oh, Jesus. Irmão, está tão bom que eu estou gravando aqui para poder assistir depois. Você sabe o que aconteceu? Imagina a cena: todo mundo pulando dentro do arraial dos filisteus. Tá com quem, meu filho? Rapaz, tô com hemorroida. Meu Deus. E tu também, meu Deus do céu, tá todo mundo, tocou na água. E quem chega
nessa noite que meu irmão Manuel aqui, toca no que é de Deus. Toca no pastor, toca. Tenta. Meu Deus. Vai fundo, meu filho, vai. Entra por esse caminho, não volta, vai. Vai que você é o primeiro a ligar para o pastor. Pastor, vem orar por mim que eu estou. Eita Jesus. Eu vou, viu? Depois dos 3 dias que tu não consegui mais sentar. Eu, graças a Deus, essa maldição nunca tive. Mas tem gente aqui na igreja que já teve, irmão. E é maldição, é horrível. Etimologicamente, clinicamente, é horrível. Patologicamente, é horrível. É terrível. Não tem cura não, viu? E a Bíblia fala que por conta disso a arca do Senhor foi devolvida. E quando os levitas do Senhor observaram a arca chegando, oh, irmãos, eu faço votos aqui esta noite que você consiga pelo menos ver a arca do Senhor voltando para a tua casa. Eu faço votos aqui, queridos, que algum dia desses, não muito longe, o Senhor Deus apareça na silhueta da rua e você veja os querubins olhando um para o outro e você diga obrigado, Ebenezer, lá veio o meu socorro. Lá veio o meu socorro. Tem as irmãs que cantam querendo lá vem ele. Quem crê que lá vem ele aí, levante a mão, lá vem ele. Lá vem a arca dos seus levitas. Sabe que a arca simbolizava para eles? O retorno da vitória. A arca simbolizava que a vergonha ia embora. A arca simbolizava que Deus estava voltando de novo. A arca simbolizava que tudo vai dar certo. A arca simbolizava que tudo volta para o mesmo lugar. A arca simbolizava que haveria renovo, haveria restauração, haveria restituição, haveria vida, haveria paz, haveria bênçãos, porque a presença de Deus estava voltando. Eu profetizo esta noite na tua vida em nome de Jesus, que o Ebenezer de Deus está chegando na tua vida. Está vindo socorro, amada, não se preocupe. Ei, moça que tem pagado o preço, ei, jovem que tem pagado o preço, ei, obreiro que tem pagado o preço, ei, mulher de Deus que tem pagado o preço. Deus sabe o quanto você tem sofrido para não pecar. Está chegando o Ebenezer de Deus aí. O tempo não acabou, está acabando, e tu vai viver a vitória. Levante a sua mão esta noite, glorifique o nome do Senhor. Deus em Cristo nos abençoe poderosamente, que possamos conservar a arca de Deus. Os que já têm a arca, que nunca permitiram que ela fosse embora, segure ela, proteja ela, guarde ela, não permita que a arca do Senhor seja profanada, seja roubada de você. E aqueles que já perderam a arca do Senhor, eu profetizo que ela está voltando, e quando ela voltar, segure ela, guarde ela, proteja ela, não abra a mão dela, porque a arca do Senhor é a tua salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos dizer como o nosso irmão Josué, aliás, como o nosso irmão, aleluia, Samuel, quando a arca chegou de volta, todos jubilosos adoraram a Deus. E ele pegou uma pedra bem grande, botou essa pedra na montanha e disse: aqui hoje se chamará Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer comigo esta noite, diga: até aqui, até aqui, nos ajudou o Senhor, o Senhor, o Senhor. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte, glorificando a Deus.
Amanhã nós estaremos, em nome de Jesus, aqui às 7 horas.